Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Dileto ouvinte, iniciemos juntos nossa manhã de oração, invocando a Santíssima Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Recitemos juntos a oração ao nosso santo anjo da guarda, o anjo custódio. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Que o Senhor te abençoe ricamente neste dia e sempre. Hoje nós lembramos esta santa importante da nossa história católica, Santa Isabel da Hungria, que faleceu no ano de 1231. Ela, após ficar viúva, mãe de 3 filhos, ingressou na Ordem Terceira Franciscana, onde viveu uma vida de penitência, de oração e de ajuda aos pobres. Quero compartilhar com você, nesses próximos programas, sobre os 5 mandamentos da Igreja. Nosso Senhor deu poderes à sua Igreja a fim de estabelecer normas para a salvação da humanidade. Ele disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10,16. E prossegue: em verdade, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Mateus 18:18. Então, dileto ouvinte, a Igreja tem esse poder dado por nosso Senhor em razão da sua essência de ter sido querida por Deus e não pelos homens. Ela dispõe esse poder de Cristo, e quem não a obedece, não obedece a Cristo e, consequentemente, a Deus Pai. De modo que, para a salvação do povo de Deus, a Igreja estabeleceu 5 obrigações que todo católico tem de cumprir, conforme ensina o Catecismo da Igreja Católica, o atual Catecismo. Ele ensina no parágrafo 2041: os mandamentos da Igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo. Note que o Catecismo diz que isso é o mínimo indispensável para o crescimento na vida espiritual dos fiéis. Podemos e devemos fazer muito mais, pois isso é apenas o mínimo obrigado pela Igreja. Ela sabe que, como mãe, tem filhos de todos os tipos e condições. Portanto, fixa, sabiamente, apenas o mínimo necessário para que as pessoas possam alcançar os verdadeiros tesouros da salvação. Podemos e devemos fazer muito mais, pois isso é apenas o mínimo obrigatório. E a Igreja sabe disso e deixa a cada um conforme a sua realidade, para que faça mais ou, se impossibilitado por condições de doença e circunstâncias outras, faça o que é possível. E devemos sempre procurar fazer mais. Assim devemos ter presente a necessidade de realizarmos a vontade de Deus, seguindo as orientações da sua Santa Igreja. São 5
os mandamentos que a igreja coloca para nós. O primeiro, participar da missa inteira aos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho no dia do Senhor ou dias santos. Confessar-se sacramentalmente ao menos uma vez por ano. O terceiro, receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. O quarto, jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Igreja. E por fim, ajudar a Igreja em suas necessidades. Aqui se trata dos dízimos e as ofertas. Nós queremos, durante os próximos 5 programas, comentar, assim, brevemente, cada um destes mandamentos. Na liturgia de hoje, nós temos a passagem do Evangelho de Lucas 19, de 1 a 10, que é o encontro de Jesus com Zaqueu, o cobrador de impostos. E Jesus disse a ele: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Entenda, dileto ouvinte, que a missão da igreja é continuar no tempo, na história, os sinais, os ensinamentos de nosso Senhor. A igreja tem a sua sabedoria para lidar com estas bonitas realidades da vida humana, que também são marcadas por conflitos, por dores, sofrimentos, sendo o sinal de nosso Senhor nas feridas e nas dores do seu povo. A igreja, ela, ao colocar para nós o mínimo que nós devemos fazer como católicos, que são os seus 5 mandamentos, e amanhã nós já vamos falar do primeiro, ela quer nos ajudar a entender que a igreja, ela é também para nós um remédio de salvação. Porque o mistério da igreja é o mistério do ressuscitado. Não tem como fugir disso. A igreja, no seu mistério, se confunde com o Cristo, ela é o corpo místico dele. E na igreja nós somos seus filhos. Nós mergulhamos neste mistério de nosso Senhor através do nosso batismo. Isso é tão bonito, tão profundo, o mistério dos sacramentos, que são verdadeiros tesouros que Deus nos dá, que Deus nos concede. Assim, meu dileto ouvinte, nós precisamos cultivar no nosso coração a alegria pela nossa decisão por Jesus. Quando nós decidimos por Cristo, decidimos também pela sua igreja, porque Jesus quis deixar a sua igreja para prolongar no tempo, através do seu mistério, os efeitos da sua missão salvífica neste mundo. Como isso é profundo e belo. Como é alentador para nós esta realidade da igreja que participa da nossa vida, desde o útero materno, quando a nossa mãe foi diante do sacerdote para pedir, através dele, a bênção de Deus pela igreja, para que aquela gestação fosse tranquila e fecunda. Quando nascemos, nossos pais nos trouxeram a pia batismal. Depois nos levaram à Sagrada Comunhão Eucarística permitida pelo Papa São Pio X às crianças. Depois a Crisma, que é um sacramento de confirmação do nosso ser católico, da nossa decisão por Jesus, quando o bispo nos unge com óleo apostólico e ora sobre nós para que o batismo seja acrisolado dentro de nós. Depois nós temos a oportunidade de discernirmos a nossa vocação. A vocação ao estado matrimonial, o sacramento que une o coração do esposo ao coração da esposa, imagem do amor de Cristo à igreja, para servir um ao outro no amor, gerar os filhos e educá-los para Deus. O sacramento da ordem, da decisão por Cristo para seguir
a Jesus com toda a vida, o sacramento da confissão. Quão importante é este sacramento para untar a nossa vida com a misericórdia e nos reatar ao verdadeiro amor de Deus. Por fim, o sacramento da unção dos enfermos, que o sacerdote administra aos idosos, aos doentes, aos que estão por passar por uma cirurgia de alto risco, e assim nós somos confortados por este sacramento. A Igreja nos dá esses caminhos para que possamos ter acesso aos tesouros de Cristo, que são os sacramentos. Daí os 5 mandamentos da Igreja, eles são fundamentais para que nós possamos aurir do mistério do corpo místico de Cristo, que é a sua Igreja, os caminhos, as forças, os remédios, os alentos, que são os sacramentos, para que nós possamos nos situar nesta caminhada rumo à eternidade com Deus. Amemos a nossa Igreja e por ela façamos tudo para que Cristo, através de nós, que somos filhos e filhas da Igreja, possa continuar realizando os seus sinais salvíficos na vida das pessoas. Façamos a nossa oração. Pai Santo, Deus de amor, que nos deu Cristo, teu Filho eterno, que quis estabelecer a sua Igreja neste mundo, como caminho de salvação, como espaço importante e indispensável para que o nosso ser fosse marcado pelos sinais deixados pelo teu Filho Jesus. Abençoa, Senhor, o irmão, a irmã que escuta o nosso programa neste momento. Abençoa sua paróquia, sua comunidade, abençoa sua diocese, sua congregação religiosa, seu instituto, enfim, onde o ouvinte está situado como católico. Abençoa também, Senhor, aquelas pessoas que não são católicas e que escutam o nosso programa, sobremaneira aquelas pessoas que deixaram a Igreja Católica, para que elas sintam o desejo de um retorno à vida sacramental. Pai, abençoa nosso apostolado, o apostolado de cada ouvinte, em cada pastoral, em cada serviço, em cada movimento, que nós possamos te amar, te servindo na obra de evangelização, facilitando os sinais do teu Filho Jesus no coração de tantos homens e mulheres desta terra. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Santa Isabel da Hungria, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.